Segundo, resistência é um degrau da maturidade. Resistência é um degrau da maturidade cristã. Maturidade. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, conta a história de Davi contra Golias. Conta a vitória de Davi contra Golias. Na verdade, para quem gosta de pregar sobre esse assunto, vai uma dica para você estudar. Na verdade, a vitória de Davi contra Golias não era para ser só a vitória de Davi contra Golias, mas era para ser a vitória de Israel contra os filisteus, porque era isso que estava combinado. Lembram? Que o pessoal lá falou, não, porque vamos acabar essa guerra assim, não precisa matar todo mundo, cada um de um lado, muito sangue derramado. Pega o principal de vocês, eu pego o principal do meu, quem ganhar serve o outro e acabou a guerra. Então a batalha, a vitória de Davi contra Golias, que na verdade era a vitória de Israel contra os filisteus, está registrada no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Eu vou ler o versículo, começo. Ajuntaram os filisteus suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte, outros da além. Estavam estes no monte do lado da além, e os israelitas no outro monte do lado da Quem, entre eles um vale. Então pensa num vale aqui, um monte aqui, outro monte aqui, você tem um layout. Um lado tem a Israel, o outro lado tem os filisteus e o vale no meio, que é onde acontece a batalha. Israel está lá no fronte de batalha, de um lado os filisteus, do outro lado Israel. Mas ao invés de uma batalha, o campeão dos filisteus se levanta e chega até as fileiras de Israel e os desafia para um duelo. Que é o próximo versículo. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, isso dá mais ou menos uns 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso de 5.000 ciclos de bronze, trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze nos ombros. Esse cara gostava de bronze. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, a ponta da sua lança 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. E parou e chamou as tropas de Israel e disse: para que saís formando em linha uma batalha? Não sou eu filisteu? Não são vocês servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje eu afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Resistência. Sabe o que é isso? Os caras têm, eu não sei quantos, milhares de soldados de um lado, milhares de soldados do outro. Chega um deles, atravessa o vale, vai lá e fala assim: tem homem aí? É fácil ouvir isso? Não. A gente tem brio, né? O cara chega, bate no peito e fala: tá, para que tudo isso? Tem macho aí para me encarar na briga? Nós dois vamos embolar, nós dois aqui. Quem ganhar, vence. Quem perder, vira nosso servo e acaba a guerra. Tem um macho para me encarar? Um homem. Dai-me um homem, versículo 10. Esse dai-me um homem, do verso 10, é isso. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. E aí, quem vai me encarar? Agora, tem uma outra informação importante, que é o verso 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Os caras não foram afrontados uma vez. Foram afrontados 80. Entendeu? De manhã, depois à tarde. De manhã, imagina ouvir essa ofensa todo dia. Imagina ouvir essa conversa todo dia. Uma ofensa ouvida uma vez causa pânico. Mas uma ofensa repetida todo dia vira uma rotina.
Vira uma rotina, chega uma hora que o pessoal tá, na segunda semana, o pessoal levanta, e aí, toca a corneta lá, não sei o que, eu não sei como é. Aí levanta, todo mundo se veste, roupa de soldado, espada de soldado, mas eles sabem que não vai ter nada, entendeu? Chega uma hora que eles se vestem para serem afrontados. Eles se vestem, ficam lá de pé, sentido, aí todo mundo tal. E agora? Não, daqui a pouco ele chega. Aí, daqui a pouco sai o filisteu. E aí, tem homem aí no meio? Aí os caras ficam olhando e falam, caramba, o tamanho da mão do cara, meu. O mão do cara é desse tamanho. Olha a espada do cara, o negócio do tecelão, que eu nem sei o que é isso. Olha, a espada do cara é do meu tamanho, a espada dele é do meu tamanho. E aí eles ficam, e ele lá, xingando, brigando, eu quero saber se tem macho. Aí vocês vão. Aí ele vai embora, isso é de manhã. E aí o que eles vão fazer agora, o Israel? Vamos treinar a espada, e treina, e toca corneta, e põe em revista, e treina as estratégias, não sei o que lá. Beleza, aí quando chegam às 4h30, bora, que o homem está vindo aí. Bora que o homem está vindo aí. E aí, o cara, e aí, decidiram? Vocês não são homem, não? Não tem homem aí no meio, não? Só que só tem homem. Só tem homem. E ele fala, não, mas tem macho para me encarar? E aí os caras, o tamanho da mão do cara, se ele der um tapa, arranca a minha cabeça fora. E fica nisso, cara. E fica nisso. Então, primeiro ponto, a resistência é um degrau da maturidade. Imagina ouvir essa ofensa todo santo dia. Uma vez falando sobre isso, eu não lembro agora se eu vou achar, não sei se eu vou achar esse detalhe, mas na minha cabeça está lá no versículo 20 e poucos. Olha que interessante, isso que eu vou mostrar para você nesse texto. Versículo... Não está dando certo porque eu estou em Reis, né? É em Samuel, em Reis, eu estou vendo aqui o Elias no meio do assunto. Falei, Elias, o que você está fazendo aqui? 1 Samuel 17, versículo de número 23. Enquanto Davi falava com eles, vinha subindo o exército dos filisteus, do exército dos filisteus, o guerreiro, cujo nome era Golias. Coloca a sua atenção só no gerúndio do verbo subir. Vinha subindo. Lembra do layout? Num monte está Israel. No outro monte, os filisteus. E entre eles o vale. No começo, ele descia, atravessava o vale, ia lá afrontar o pessoal no monte. E aí, tem homem aí? Agora não. Agora ele está subindo. Significa o quê? Que Israel está afastando, e o Golias está subindo na montanha, que é do outro já. Falando, e aí, pessoal? Ontem vocês estavam mais para baixo, agora vocês estão, e aí? Vai ficar andando de ré? Até quando? Vão ficar afastando? Até quando? Agora veja, uma ofensa uma vez pode te desestabilizar, você fica nervoso, meu Deus. Só que é todo dia. Chega uma hora que acostuma. Muitos homens xingam porque nunca foram confrontados. Muitas pessoas são os nervosinhos da empresa, da família, do trabalho, do futebol, porque nunca foram confrontados. Muitas mães gritam com os filhos, e acham que porque gritam tem autoridade. Tem família que é cristã, mas é um lar de gritarias. E acha que volume, tom de voz é autoridade. E é interessante porque as crianças que são mais inteligentes que os nossos cachorros, elas param e falam assim, bom, enquanto minha mãe está falando desse tom, não tem perigo nenhum. E a mãe está lá, eu já cansei de falar nessa casa, não sei o que lá. E a pessoa está olhando para você, é tipo Israel ouvindo Golias. Não dá nada, amanhã ele vem de novo.
Mais tarde vem de novo. Eu não vou fazer porque mais tarde vem de novo. Então não é o tom da voz que resolve. Mas voltando aqui no Golias, o gigante gritou 40 dias. Provocou Israel 40 dias. E gerou em Israel um certo, é um contrassenso isso que eu vou falar, mas vira um comodismo. Porque acho que chega uma hora que o pessoal nem levava espada para ficar lá. Fala, lá vamos lá, eu vi o cara, daqui a pouco ele chega. Aí chega lá, e aí, tem macho aí, tem homem? Tá, eu já sei o que você vai falar. E tal. Tudo bem? Aí o Golias vai embora, tá, vamos embora, vamos relevar nossa vida de novo. E amanhã a gente vai de novo ser confrontado, vai lá, ouve de novo o cara falando um monte, descascando abacaxi e tal, mas não vai virar nada, ele só vai ficar falando. Ele só vai ficar falando. E aí gera um comodismo. E chega uma hora que o medo dos soldados, tinha do Golias, vira um medo institucional, entende? Não é que eles estão mais preocupados, porque o Golias, já sei, esse cara ele fica falando aí, todo dia, de manhã ele vem, à tarde ele também vem, então, e é essa a diferença que deu quando chegou o Davi, porque o Davi não estava lá, o Davi não fazia parte do exército, lá no fundo, os soldados sabiam que aquilo não ia dar nada. Então é melhor a gente fazer o seguinte, a gente vem aqui, o cara grita aí e tal, e demora meia hora, e depois a gente vai embora e a vida que segue. Tá, mas e à tarde? Não, à tarde ele vem de novo. E o que ele faz? Não, ele grita de novo. E o que ele faz com você? Não, ele xinga nós. Também xinga você, xinga, mas não dá nada, ele só xinga, ele fica falando, não dá moral não, tal. Eles sabiam que aquilo ia durar uma parte do dia, mas que depois tudo volta ao normal. E quando você internaliza isso, você deixa de ser uma pessoa resistente para ser uma pessoa acomodada. Você se acomoda com aquilo que você acha que você não pode mudar, que é grande demais para você resolver, que é forte demais para você lutar. Tipo o que acontece com a igreja hoje e as ameaças contra a liberdade que nós temos. A gente acha que não é nada. Estão falando agora a moda é falar do menino lá da Lagoinha, o André Valadão. E o que a gente faz? Nada. Porque vai vir, vai falar, tá, e amanhã, a vida que segue. Ele levanta cedo, vai trabalhar e tal. É assim. Uma ameaça repetidas vezes, não para de ser ameaça e passa a ser rotina. E quando passa a ser rotina, o que você faz numa rotina? Você se adequa. Você se prepara, você prepara a tua agenda para isso. Então, é isso. Aí a gente fica na igreja, a gente ensaia para cantar e canta para ensaiar. E é isso. A igreja vai, se veste, soldados de Cristo, somos soldados de Jesus, não sei o quê. E a gente fica ouvindo as afrontas e a gente fala, caramba, porque a Globo, cara, você viu? Não é fácil não. Tipo os soldados falando do Golias. Caramba, você viu o tamanho da mão do cara? Não é fácil não, os dias são maus, não sei o que e tal. E aí, acabou. E a gente faz o quê? A gente, vida que segue. Vida que segue. Um dia, o Jessé manda o Davi para encontrar os seus irmãos e ver como eles estavam. É o versículo 17. Quando Davi chegou, ele estava levando queijo, mel, fruta, sei lá. O Jessé falou assim, estamos demorando muito esse negócio. Uma guerra que dura muito tempo, não sabe se venceu, se não venceu. Vai lá ver os seus irmãos, leva comida, leva coisa para eles e tal. Aí o Davi vai, ele é o caçula. Ele devia ter uns 16, 17 anos. E aí, quando o Davi chegou lá, era exatamente na hora da afronta que todo mundo estava acostumado. Estava todo mundo acostumado a ser xingado. Estava todo mundo acostumado a ser zombado. Estava todo mundo acostumado a ser homem e ouvir um cara falando, tem macho aí? Estava todo mundo acostumado a ouvir essa afronta e ficar quieto. E aí chega o Davi, só que o Davi não estava acostumado. Só que o Davi, ele não estava adestrado como os outros, entende? Que a coisa vai, sabe, eu não sei se vocês já leram sobre essa experiência, você pegar um sapo e colocar numa água e vai esquentar a água, ele morre cozido, ele não pula, ele não sai fora, porque a água vai esquentando, tá gostoso, tá legal, aí ele vai ficando até morrer.
E aí é o povo de Israel sendo afrontado. E o azar do Golias é o versículo 23. Porque no capítulo 17, verso 23, diz que o Golias saiu novamente, igual ele estava acostumado a fazer nos últimos 40 dias, e aí ele falou lá, negócio, tem homem aqui, tem macho, não sei o que, só que a Bíblia diz que Davi ouviu. E esse é o problema. Davi tinha ido falar com eles, que tinha subido, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, aí de novo subindo, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. O problema dele foi esse, final, Davi ouviu. Porque todo mundo ouviu, milhares de pessoas ouvindo, estava tudo bem. Só que um cara inconformado ouviu. Então, quando ouviu, Davi falou assim, o que esse cara falou? Aí todo mundo que estava acostumado falou assim para o Davi, próximo versículo aí. O Davi falou, todos os israelitas vendo, fugiam diante dele, segue. Temeu grandemente, diziam uns aos outros, viste aquele que subiu, não sei o que e tal, que é o versículo que nós lemos agora há pouco, vai para frente. Então Davi falou aos homens, mas o que vai fazer com um homem que vencer esse cara? O que faz? E aí eles explicam, ele vai procurar os irmãos de Davi mandam ele embora. Cala a boca, vai para sua casa, quem é você e tal, tudo mais. Irmãos, a resistência não tem a ver apenas com aguentar o que se deve, mas também tem a ver com resistir ao que não se deve. Tem coisa que você não pode aguentar no seu casamento. Tem coisa que você não pode suportar, não pode permitir no seu trabalho. Tem coisa que você não pode permitir no seu relacionamento. Porque se você permitir agora, daqui 10 anos, você vai se estragar emocionalmente, espiritualmente, socialmente, financeiramente, todos os mentes que você puder pensar. Uma irmã sofria de abuso no seu casamento. Como é que foi sua história? Não, na primeira semana de namoro ele me deu um chute. Aonde? No meu rosto. Machucou, quebrou o nariz. Tá, mas e depois? Aí você foi na polícia, o que a polícia falou? Não fui. Aí ele pediu perdão, ele falou que eu deixei ele nervoso, eu deixava ele assim. Então, peraí, você não pode assumir esse B.O. Ele não vale nada. O cara que faz isso, uma mulher, não vale nada. Então, o problema não é você. Nada que você fale justifica ele dar um chute no seu rosto. Nada que você fale ou faça justifica uma violência nesse nível. Aliás, não justifica nenhum tipo de violência. Então o problema não é você, não, é que quando ele fica nervoso, não importa, é ele que lute com o nervosismo dele. Não é você não tem responsabilidade nisso. Então, a resistência não apenas tem a ver com aguentar o que se deve, como José aguentou. A resistência é aguentar o que se deve aguentar. Mas também tem a ver com resistir ao que não se deve, como Davi está ensinando aqui. O José me ensina o que eu tenho que suportar. E o Davi ensina que tem coisas que você tem que dar um tapa na mesa e falar assim, não, isso eu não vou permitir. E o Davi ouviu e falou assim, quem é? E aí esse cara está falando, está perguntando se tem homem aqui, vocês estão ouvindo? Aí os caras, não, cala a boca. Não, vocês não entenderam. Ele, o grandão, está perguntando se aqui tem macho do lado de cá. Ninguém vai falar nada, se você não é homem, ninguém vai falar nada. Não, fica quieto, porque é o tamanho da espada do cara e tal. Existem coisas que você precisa conseguir aguentar. Mas existem outras que você não deve admitir na sua vida. E isso também tem a ver com resistência. A resistência que Deus espera de nós também tem a ver com resistir aos inimigos de Deus. Satanás também age dessa forma. Não é só colocando coisas que você tem que aguentar. Não, eu tenho que aguentar que você vai me fazer resistente, porque são provas. Provas são coisas que você tem que agir de uma certa forma, você tem que tolerar, tem que orar, tem que dobrar joelho.
mas tem coisas que tem que dar um tapa na mesa e falar assim, não, aqui não. Isso aqui eu não admito. Isso aqui não é comigo. E viver uma vida cristã com tenacidade tem a ver com dar tapa na mesa, onde Deus está sendo zombado, e Davi fez isso. Eu falei, não, vocês não entenderam que é o versículo 26. Então Davi falou aos homens que estavam, que fará um homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Terceiro ponto para a gente encerrar. A comunhão com Deus nos deixa realmente mais resistentes. Pensa em Davi de pé diante do Golias. Ele era pequeno, ruivo, devia ter cheio de sarda, e o gigante, grandão, o cara bate aqui. Ele ouviu as afrontas sem ser desestabilizado. E isso é uma lição de vida. Ouvir as afrontas sem ser desestabilizado. Quem passa por essa experiência, voltando lá na introdução, tem tenacidade. Aguenta a pancada. Ele é pequeno. Ele é frágil. Ele não tem experiência de guerra. Mas ele é resistente. Porque o Golias, a um palmo do rosto de Davi, babando, xingando, falou um monte para o Davi. As feras do campo vão comer sua carne hoje. Já pensou se eu vi isso de um gigante que vai entrar num ringue com você? Hoje as suas carnes serão comidas pelas feras, as bestas, o urubu, sei lá. O Davi, você imagina ouvir isso? O Davi ouviu as afrontas do cara sem se desestabilizar, sem mexer um músculo do rosto. Quem passa por uma experiência assim, tem tenacidade. Aí foram avisar o Saul, verso 33. Falou, tem um menino, ele aceita o duelo. O cara foi 40 dias, 80 vezes o Golias foi lá e já estava subindo, vocês perceberam? Falou, quem é esse menino? Aí o Saul não acreditou. Verso 33, o Saul não acreditou. Verso 28, os irmãos de Davi não acreditaram. Verso 42 a 44, na hora da batalha, o Golias humilhou o Davi. Então, o rei não acredita, meus irmãos não acreditam, minha casa não acredita, eu estou sendo humilhado agora pelo gigante. Palavras como daquele gigante, o gigante falou, né, esse negócio de comer as suas carnes, não sei o que lá. Essas palavras vindas de um homem armado, com 3 metros de altura, desestabiliza a maioria de nós. Mas Davi não se intimidou, que é o verso 45 até o verso 47. E essa resistência, a resistência que suporta as afrontas, é a resistência que eu e você precisamos ter na vida, irmãos. Precisamos ter essa resistência na vida. Falamos sobre a família de José e as situações de José na sua família. Sofrer oposições e como lidar com isso. Falamos sobre Davi. E ser um crente resistente significa ser alguém que não desiste na primeira luta, que não perde a fé na primeira afronta. Quando Jesus ensinou a parábola do semeador, as sementes que caem entre as pedras e secam no primeiro raio de sol, são aquelas que não têm raiz. De quando Jesus explica, ela falou, não tinha raiz. Quando eu falei do cedro, eu falei, demora 4 anos para brotar, mas não é que ela não está, não é que a semente está parada, ela está crescendo na raiz, é que a gente não vê. O problema não é o sol que secou aquela plantinha, mas foi a falta de raiz. Quando você tem raiz, o sol te ajuda, mas quando você não tem raiz, qualquer coisa te resseca. A falta de raiz é a falta de maturidade. Porque Davi tinha tanta coragem assim, sendo um menino pequeno, um garoto e tal, ainda pensando naquela encarada que o Golias deu. Como ele conseguiu passar uma humilhação daquela? É porque assim como José, Davi também teve de aguentar o desprezo na vida.
Davi aguentava o tranco. Davi não tinha tamanho, mas ele tinha resistência. Ele enfrenta o desprezo dos irmãos. Ele olha aquele desprezo dos irmãos. Quem é você que deixou, com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Mas aquela não é a primeira vez que ele está sendo desprezado. Quando o Samuel foi na casa de Jessé para escolher um rei, ele também ficou por último. Então ele já estava acostumado com isso na vida. O desprezo pode acabar com você, ou pode transformar você num crente resistente. A escolha é sua. A escolha, como você lida com isso, é assim que você... A forma que você lida é que vai transformar você na pessoa que você precisa ser. Tem gente que se fecha, não tem amigos, não tem... A rede social, se você olha, dá dó. Por quê? Porque não aguentou o desprezo, se transformou numa pessoa amarga. Aí ninguém presta, ninguém serve, por causa de um cunhado, por causa de um patrão, por causa de uma mãe, por causa de um padrasto, por causa de uma pessoa. Deturpou o jeito de ser gente dela para sempre. Então o desprezo pode acabar com você, mas também pode transformar você numa pessoa resistente. E o Davi fez a segunda opção, porque ele já tinha enfrentado feras na vida. O Davi já tinha matado leões, o Davi já tinha matado urso. O Davi já é o cara que já segurou um leão pela barba, olhando cara a cara com o leão, e conseguiu viver. Então, se você tem um histórico de embates, de lutas, você pode ser um crente resistente. Resistir no dia mau, conforme o texto base desse sermão, é mais fácil para quem já resistiu outras situações na vida. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos orar acerca do nosso ofertório. Curva sua cabeça. Chegou o momento onde nós, como servos de Jesus, iremos nos envolver com a obra de Deus, compartilhando um pouco da prosperidade que Deus deu a nós com o seu reino. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de te servir, te honrar e de ouvir a tua palavra. Agora, no momento do ofertório, que cada irmão e cada irmã possa investir na tua obra, no teu reino, com alegria. A tua palavra diz que o Senhor ama aquele que contribui com alegria. Em nome de Jesus, aquele irmão e aquela irmã que fez algum tipo de voto, ou do dízimo, ou de qualquer tipo de oferta, recebe, Senhor amado, com alegria. E visita cada casa, visita, Senhor, cada história, cada família, cada necessidade que o Senhor conhece, e cuida de nós como o Senhor tem cuidado. E através da sua provisão temos experimentado o seu jeito de ser Pai, e de prover na hora certa, na medida certa. Glorificamos o teu nome no ofertório, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem vai ofertar com dinheiro, pega o envelope. Quem não tem envelope, levanta a mão, alguém entrega o envelope. O pessoal do Pix, está aí as informações do Pix. E o pessoal do YouTube é pelo Pix. Vamos lá. Quando você entregar a sua oferta, diga o quê? Não, está murcho. Quando você entrega a oferta, você fala o quê? Glória a Deus. Porque é Deus que nos dá condições, tá? É Deus que nos dá condições. Você não está dando nada, você está contribuindo, devolvendo um pouco do que Deus fez chegar à sua mesa, à sua casa, em nome de Jesus.